Dizer a minha fala da seguinte maneira: baseado na ideia de que a vida de um homem é ele e suas circunstâncias, né? E que, portanto, a vida de um professor, estou falando no sentido da vida profissional, é ele e suas circunstâncias. Então, eu vou falar um pouco sobre as circunstâncias do professor hoje, quais são as circunstâncias nas quais você trabalha, e que isso afeta, né, e condiciona o que você faz, como você se sente, o sucesso do seu trabalho, a felicidade do seu sentimento, né? Então, essa é a ideia. Esse tema, na verdade, eu acho que isso não é um tema. É mais um ponto de chegada, um desafio, um objetivo, né? Emprestei essa frase do psicanalista, né, francês, Lacan, que falava que nós, analistas, teríamos que dar conta, né, das mudanças do tempo, que o analista teria que se colocar à altura do seu tempo, né? E eu acho que dentre as categorias profissionais hoje, um dos mais desafiados a fazer isso são vocês, os professores. Vou depois argumentar essa tese. Eu acho que os professores são um dos mais impactados pelas mudanças da pós-modernidade, né? E mais desafiados a encontrar um jeito de continuar trabalhando, fazendo seu trabalho, né, nessa conjuntura que a gente chama de pós-modernidade, né? Então, imagine um alpinista que fosse subir uma montanha, que ele vai fazer muito esforço, ele se preparou para aquilo, planejou, né? E ele tem que subir cada vez mais alto, e o ar vai ficando rarefeito, ele vai em busca dessa altura. Essa metáfora não serve para nada do que eu vou falar aqui. Ela é absolutamente inadequada, porque não se trata disso, de um professor de ficar subindo. Isso era a ideia pós-moderna, antiga, vamos dizer, que a gente tinha. Se esforce, faça um monte de curso, faça graduação, a gente faz tudo isso. Só que isso não basta. A metáfora não é de um alpinista, é de um pássaro no meio de uma ventania, eu acho. Que o vento bate, o pássaro tem que subir e descer, porque estar à altura do seu tempo não é necessariamente subir cada vez mais. Para o professor fazer isso, estar à altura do seu tempo, ele vai ter que, em alguns momentos, tudo bem, subir. Aumentar a sua capacidade, por exemplo, de lidar com tecnologias, né? Mas, em muitos momentos, ele vai ter que descer. Como nós professores, eu também sou professor, né? Como nós professores temos que, em alguns momentos, perceber que, do ponto de vista do processo, talvez não estejamos mais no centro da cena. Então, temos que descer um pouco. Outras vezes a gente tem que ir para um lado. Como que a gente lida com todas as mudanças, né, econômicas, ou, por exemplo, de toda essa questão da revolução de gêneros que a gente vive hoje? Que não é subir nem descer, mas sair um pouco para o lado. Então, na verdade, eu acho que a metáfora para fazer isso, para estar à altura do seu tempo, é de um pássaro que está no meio de uma ventania. Tem hora que você tem que subir, tem hora que você tem que descer, e tem hora que você tem que ir para o lado, é uma dança no meio do vento. Então, para a gente compreender então melhor, vamos ver que ventania é essa, que tempo é esse, que história é essa, do que eu estou falando, dizendo que tempo é este, ao qual você tem que estar à altura. Né? Entendendo que está à altura tem essa complexidade, não é simples. Né? A definição entre simplicidade e complexidade é a seguinte: complexo são muitas coisas ligadas de muitas maneiras. Percebem porque comecei atentando para o nome tessituras, né? Que é talvez esse modelo de muitas coisas ligadas de muitas maneiras. Mas é difícil trabalhar com muitas coisas ligadas de muitas maneiras. O simples, vamos dizer assim, de uma autoridade linear, é muito mais fácil. Bom, esse tempo pós-moderno que a gente usa como sinônimo de contemporâneo, tá? Vou falar um pouco disso para a gente entender. Entender não, para a gente saber do que eu estou falando. É simplesmente um período histórico que começa mais ou menos depois da Segunda Guerra, 1950, 1960, até agora. Chamamos isso de contemporaneidade, de pós-modernidade, né? Antes disso, nós tínhamos a modernidade.
o tempo industrial, o tempo da racionalidade, que começou lá mais ou menos por 1750, com a segunda revolução industrial, e antes um longuíssimo período agrícola. Então eu estou dividindo a história dessa evolução humana numa simplificação, né? Num grande período agrícola, depois um período industrial que veio até 1950, e aí de 1950 para agora, que é o que a gente chama de pós-modernidade. O que permite a gente fazer essa divisão? Não é simplesmente um traço numa linha de tempo. Tem algumas coisas que mudam para você dizer que está numa época ou outra. O que muda? O jeito de produzir, por exemplo, principalmente. O jeito de conhecer, o jeito de criar filhos, o jeito de educar, o jeito de casar, o jeito de separar, o jeito de amar, o jeito de curar a doença. É isso que permite que você trace épocas diferentes. Porque se fosse igual, tá tudo. Para que vai falar de pós-modernidade ou modernidade? Mas, de fato, o jeito de fazer essas coisas mudou. Né? E eu vou resumir as características do mundo pós-moderno em 3 características principais, para a gente depois situar como é que isso impacta na educação. Né? Esse mundo pós-moderno ou contemporâneo, estou usando como sinônimo, tá bom? Ele tem 3 grandes características e um monte de consequências dessas características. A primeira, ele é altamente tecnológico. Segunda, ele é despadronizado. E terceira, ele é altamente mercadológico. Vou explicar. O tecnológico é evidente, né? Talvez sejam as mudanças mais chocantes que a gente assistiu. Né? Já vencemos quase que o tempo. Gravamos coisas, temos acesso a informações antigas, né? Vencemos quase que a distância, né, gente? A gente consegue hoje falar com pessoas do outro lado do planeta, cirurgiões operam pessoas do outro lado do planeta, né? Já vamos chegar no amor à distância, vou comentar isso. A educação à distância está aí, quer dizer, então a tecnologia está criando, eu fico pensando que ela está mudando tanto a forma de vida, que a gente tem vida animal, vegetal e mineral. E não tem como escapar. Estamos entrando na vida virtual. A virtualidade, né, é quase uma nova forma de vida que a tecnologia está nos permitindo, em todas as áreas, não é? Então, a tecnologia é essa característica. E não é tecnológico, é altamente tecnológico. O que é esse altamente? Que aquela tecnologia de ontem, de antes, já não vale. Você já não sabe qual vai ser a tecnologia que tem daqui a pouco. Então, esse mundo tem essa característica de ser altamente tecnológico. Daqui a pouco nós vamos ver quais são as consequências disso no seu dia a dia, né, na educação. A segunda característica é que é um mundo despadronizado. O que eu quero dizer com isso? Antigamente é de 1950 para trás, digamos assim, né? Ou por ali. As coisas tinham um padrão. Ter um padrão é assim. Você sabe, todo homem sabia como era para ser homem. Toda mãe sabia como era ser mãe. Todo pai sabia o que era ser um pai. Todo professor sabia o que era educar. Todo aluno sabia o que era ser aluno. Né? Todo namorado sabia o que era. Pode ser que as coisas não fossem boas, não fossem justas, fossem relações de exploração, fossem relações desiguais, mas estavam definidas. Você, até para lutar, você sabia contra o que ia lutar. Né? Então, hoje, quem é que tem certeza do seu papel? O que é ser um bom pai? O que é ser um marido, uma esposa, um professor, um médico? Vou usar alguns exemplos médicos para mostrar. Né? Antes, os médicos sabiam que o papel deles era curar doenças. Hoje, a crítica que se faz à medicina não é de que ela cura pouco. A medicina tem 2 grandes críticas. Que ela é muito cara e que faz do ponto de vista de que as pessoas não têm tanto acesso, ou algumas têm, outras não. Essa é uma crítica. E a outra, que os médicos são frios, né? São tecnológicos, ficam olhando para o computador, para a receita e não olham para a gente.
né? Ninguém critica que a medicina é pouco eficaz, né? Porque a gente quer do médico duas coisas. A gente quer cura, mas a gente quer cuidado. A gente quer que ele converse um pouquinho, que ele entenda que eu tremi quando ele falou que eu tenho que fazer cateterismo, quando ele falou que talvez precise de cirurgia. Ou seja, a gente quer cura e amor. E eu pergunto muito para os médicos, né? Dou aula para os alunos e trabalho muito com os médicos. Será que nós temos para dar o que a sociedade quer? Já já vou fazer essa pergunta para vocês. Né? O que é que a sociedade quer da educação, dos professores, e se nós temos para dar. Né? Então, assim, mas essa padronização que tinha antigamente, se perdeu. Hoje a gente não sabe direito como funcionar em cada papel. Então, isso cria uma série de dificuldades nas relações em especial. Na relação entre homem e mulher, na relação entre professor e aluno, entre pai e filho. Né? Talvez uma relação que esteja um pouco imune a isso sejam as relações da produção, ainda estão bastante estáveis. Mas fora essas, e as relações políticas, que eu acho que não tem grandes evoluções ainda, né? Nós temos um mundo despadronizado, para o bom e para o ruim. Para o bom, porque hoje você pode ser do jeito que você quiser. Né? Por exemplo, no amor. Você hoje pode viver, né, a maneira que você quiser. Pode ser casa, separa. Você não tem mais que ficar casado ou casada com o marido que você casou se o amor não está satisfatório. Sua avó tinha. Ou ela pelo menos ia ter que enfrentar muito para se separar. Isso é bom, porque você tem liberdade. Mas olha o que isso cria. Você não tem mais desculpa se você foi infeliz. Você casou, não estava bom, você separou, você não sei o quê, não sei o quê. Aí, mesmo assim, está faltando alguma coisa. Aí você tem que falar assim, caramba, então como é? A liberdade tem sua angústia. Essa é uma delas, você perde as desculpas. Né? Enfim, esse nosso mundo é muito despadronizado para o bom e para o ruim. Daqui a pouco vamos falar mais dessa despadronização na educação e o que ela provoca em você e nos alunos. E esse mundo também é altamente mercadológico. E eu já vou avisar que esse altamente mercadológico não é uma crítica. Esses três termos, altamente tecnológico, despadronizado e altamente mercadológico, é uma descrição. Né? Eu não sou juiz nem crítico. Né? Como é que eu me defino? Assim, por que eu estou aqui falando disso? Né? De pós-modernidade? Porque eu estudo isso, eu olho isso, não é uma questão de julgar, é de compreender quais são as forças que estão atuando. E uma das forças é o mercado, que eu acho que é legal. Né? Quase tudo hoje vira produto. De novo, no bom e no mau sentido. Né? Sabe essa bonequinha que estão falando, a Momi? Né? Eu estava vendo esses dias e eu percebi que boa parte da informação que está sendo veiculada sobre ela, como avisos aos pais e aos professores, é de um aplicativo, como se fosse um antivírus. Então, essa ameaça virou produto ou virou oportunidade de alguém fazer um produto, que é o anti-MOME, para vender para as pessoas. Hoje tudo vira produto, até as coisas generosas, até a caridade, digamos assim. Qualquer pessoa do terceiro setor sabe que se uma ONG qualquer, de qualquer tema, não se viabilizar como produto, não vai para frente. Médicos Sem Fronteiras. Tem que ter o financiamento, tem que vender a marca, tem que patrocinar. Né? O movimento em prol das crianças, qualquer coisa tem que virar produto. Porque se não virar, não vai, porque o nosso mundo funciona assim. Tá? Então essas são as três características. Ó. Altamente tecnológico, despadronizado e altamente mercadológico. Agora, isso tem uma série de consequências na educação, que é o que nos interessa. Vamos começar com a parte tecnológica. A primeira consequência da tecnologia para a educação foi a revolução cognitiva, vamos falar assim. Revolução cognitiva não é bem o nome, vou chamar de inteligência artificial.
que é a capacidade que a tecnologia tem de substituir as funções cognitivas. Hoje as máquinas pensam por a gente, guardam as informações por a gente, acessam as informações no nosso caso, não é isso? Você não precisa fazer conta. A tabuada que o meu avô era contra aprender com a palmatória, né? Quer dizer, não precisamos, a maquininha faz. Se nós vamos querer isso ou não é outra história, mas eu estou mostrando, lembre-se, não se trata de um julgamento, é uma descrever a situação para a gente fazer escolhas. Tá? Então, assim, a tecnologia está nos permitindo, está substituindo o nosso aspecto cognitivo. Memória, raciocínio, o computador não faz isso para a gente, não raciocina melhor que a gente. E o primeiro desafio que vem aqui é assim, ó, toda vez que uma máquina ou uma outra pessoa fizer o serviço que você faz melhor que você, o que é que você faz? Sociologia das profissões. Né? Toda vez que uma outra pessoa ou uma máquina faz o seu trabalho, você tem que tomar uma posição, que basicamente pode ser duas coisas. Ou você migra e vai fazer outra coisa que você faça melhor, que aquela pessoa, aquela máquina não faça, né? Ou você entra numa luta corporativa por defesa de mercado. Né? Exemplo. Hoje, os programas de computador já conseguem analisar uma tomografia melhor do que o médico. O que nós médicos? Nós médicos estamos nos tornando desnecessários. Eu tenho essa plena consciência. Né? O Dr. Google está aí. Antes, os pacientes pagavam por uma consulta, e era uma consulta que eles faziam no médico. Chegava assim, doutor, dói aqui, eu sinto assim, tal, assim, o que é isto? E aí o médico falava, é tal coisa, você precisa fazer isso. Já era. Não é assim mais. É assim. O paciente chega e fala assim, doutor, dói aqui, eu já vi, acho que é uma osteoporose, né? E eu já vi que o remédio é cálcio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que o senhor acha? A função do médico deixou de ser um consultor para ser um autenticador. Eu falo para os meus alunos, vamos nos preparar. As pessoas não vêm mais para a gente naquela relação de o senhor sabe tudo e eu sei nada, que era muito confortável para o médico. Né? Então, isso também vai acontecer na educação, não é? Quer dizer assim, nós estamos sendo, os médicos estão desnecessários. O que eu faço? Eu vou aí, vou quebrar os computadores que leem tomografia? Vou ser contra o Dr. Google? Eu falo para os meus alunos, você tem que ler, o trabalho para o médico aumentou. Porque além de você estudar a medicina que a gente estuda nos livros, você tem que ler o que está no Google. Porque você tem que saber qual é a desinformação que o paciente traz para lidar com ela. Então, para nós médicos, o trabalho aumentou, embora a gente tenha ficado desnecessário, por um lado. Né? Então, assim, aí eu vou sair por aí, vou quebrar tudo que é computador, porque está roubando o meu trabalho. Poderia ser, historicamente isso já foi feito. Né? Quando começou lá a industrialização dos teares na Inglaterra, os trabalhadores tentaram quebrar. Deu certo? Não deu. Ou seja, eu repito, quando uma máquina ou um outro profissional fizer o que você faz, melhor que você ou mais barato, né, pergunte, o que eu vou fazer? Ou você trata de descobrir outro talento, outro trabalho que ainda ninguém faça para você poder vender, ou você vai lutar. Imagine que os médicos começassem a dizer que agora só pode medir pressão quem for médico. Os enfermeiros começaram a medir a pressão. Sabia que quando nasceu o termômetro era um ato médico? Só médico podia botar o termômetro? O que vocês acham se eu começar a defender o meu mercado de trabalho? Não, só eu sei pôr termômetro. Por exemplo, os meus amigos oftalmologistas estão passando por isso.
Tem os ortoptistas, que são técnicos em ortóptica, que conseguem, vai lá no maquininho, faz o óculos. E os médicos ficam lutando, dizendo que só... Eu já falei para eles assim, desista, isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Porque daqui a pouco não precisa nem de ortoptista. É um negocinho que o paciente põe no olho em casa e ele vê o grau que ele tem e compra na farmácia o óculos daquele grau. Né? Então, essa defesa pelo mercado é uma postura, mas essa defesa não costuma dar muito certo. Então, vamos ver, o que é que o professor vai fazer? Então, veja bem, eu acho que a primeira coisa que está sendo substituída do professor é a capacidade de reter e recuperar informações. Não dá para você competir hoje e achar que você detém a informação que você vai passar para o aluno, não é isso? O professor hoje não sabe mais do que o aluno. É terrível. Lembra da história da ventania que eu falei? Essa é uma coisa que a gente tem que descer, do lugar de autoridade. Eu estou dando aula lá, eu falo de uma coisa, daqui a pouco o meu aluno fala assim, professor, não é bem isso não. Esse remédio que o senhor falou não é assim. Antigamente eu falava a bobagem que fosse, ele só ia descobrir se eu estava falando bobagem na biblioteca à tarde. Agora ele descobre na hora. Não dá mais para o professor achar que ele detém a informação e que o trabalho dele é passar a informação. Não é mais. Então, o que é? Não sei, né? Nós temos que inventar, descobrir qual é o nosso trabalho. Então, assim, a revolução cognitiva que eu falo é a tecnologia substituindo as funções cognitivas. Né? Vou chamar isso de inteligência artificial. Só que isso é só metade do que está acontecendo. Aí você pode pensar assim, ok, um computador ou todas as bibliotecas digitais, tudo isso não substitui o professor, porque ainda resta ao professor a função de dizer no meio daquele tanto de informação o que é conhecimento válido e o que não é. Eu acho que sim, acho que para nós ainda tem muito isso. Como tem toda essa... A informação está tão disponível que as pessoas, os alunos vão ficando... Antes, na era industrial, a dificuldade era ter acesso à informação. Hoje, é você ver o que é que você faz com tanta informação. Né? Como selecionar, como ver o que é relevante e o que não é. Talvez essa ainda seja uma função nossa do professor. Mas talvez você ache que a função mais importante do professor é que, aí, como a educação não é só transmitir conteúdo, é formar pessoas, formar cidadãos, ou formar... Né? Esse nosso lado, vou chamar isso de função afetiva ou social. Pois, pasmem, isso também está sendo substituído. Pelo seguinte, a inteligência artificial está ficando tão desenvolvida, não é a cada dia você vê um programa que faz alguma coisa. O Waze dirige por você. Tem programa que decide onde é melhor você investir o dinheiro. Tem programa que decide qual é a comida melhor. A inteligência artificial está evoluindo tanto que nós entramos na análise dos substitutos. Vou explicar. A primeira coisa que a tecnologia substituiu foi os músculos. Pense lá historicamente. Né? Descobrimos máquinas que substituíam os nossos músculos. O arado substituía a minha mão. Em vez de cavocar a terra com a mão, tinha uma tecnologia da idade do ferro. Né? O moinho de água substituía o quê? O músculo do ser humano, em vez de... Né? Então, a história do homem, a relação do homem com a tecnologia, é a história da substituição das funções do corpo. Primeiro substituímos o músculo, os órgãos físicos de força. Depois substituímos o pensamento com o computador. Né? E depois de substituir o pensamento, vamos substituir o quê? Qual é o passo seguinte que vai dar agora? A inteligência artificial está ficando tão desenvolvida que eu penso que é quase uma necessidade lógica. A próxima função a ser substituída vai ser qual? Já pensam por nós, já lembram por nós, já trabalham por nós. O que falta fazer? Sentir por nós. Chamam a isso de subjetividade artificial. No limite extremo da inteligência artificial,
existe um reino chamado subjetividade artificial, onde as máquinas não vão substituir apenas memória, raciocínio e atenção, vão substituir a capacidade ou as funções afetivas. Não me pergunte como é isso, eu não consigo imaginar. Como é que uma máquina vai sentir por mim? Como é que uma máquina vai se entristecer no meu lugar? Ou como é que uma máquina vai desfrutar de um prazer no meu lugar? Esse projeto da subjetividade artificial é tão difícil de imaginar como ele é, que eu tive dificuldade, então eu falei assim, eu vou ter que pedir ajuda aos universitários. Pedir ajuda a quem? Aos escritores. Esse é um projeto mesmo de pesquisa que eu estou desenvolvendo, e que tem o seguinte, além de filósofos, psicólogos, né, eu convidei escritores. Convidei 4 escritores, falei assim, olha, esse é o tema. Eu não consigo nem imaginar como é que vai ser esse mundo. Vai ter uma maquininha que eu ando, que cada vez que eu ficar triste, ela fica triste no meu lugar? Vai ter, eu não sei como é isso, como é que eu vou me sentir. O que é o Waze? O Waze, em vez de dizer em vez de eu pensar por onde eu vou, ele me diz por onde eu vou. Ele substituiu a minha escolha de caminho. Né? Isso ainda é inteligência artificial, mas nós estamos entrando na era da subjetividade. Estamos não. Vamos entrar na era da subjetividade artificial. Para vocês terem uma ideia, já existe no campo amoroso esses programas do Tinder, por exemplo, que emparceram as pessoas. O Tinder mostra a pessoa que vai dar mais certo, não é isso? Pelo perfil, ele fala, olha, isso aqui combina com você. Isso é jurássico. Os programas, tem um programa que está sendo desenvolvido que diz se a sua relação vai dar certo. Não é se é um bom partido, se é compatível. Afetivamente. Olha essa pesquisa. Pegaram um casal que estava em crise, o marido e a mulher, e aí eles filmam uma entrevista de 10 minutos com cada um e fala assim, fale sobre a sua relação. Então o marido fala 10 minutos, a mulher fala 10 minutos. Aí eles pegaram esse filme e deram para terapeutas, para psicólogos, e disseram assim, o que você acha desses casais? Eles vão estar juntos daqui a 2 anos? Aí pegaram o filme e criaram um programa de computador que analisa tom de voz, fluência das palavras, altura, postura corporal de falar, e perguntaram para o computador, esse casal vai estar junto daqui a 2 anos? E vocês acham que acertou mais, os computadores ou os meus amigos terapeutas? O computador ganhou 78% de acerto e os terapeutas 75%. É pouco, né? Mas, né? Empate técnico, que já é um absurdo que um computador... E olha que o computador, olha a gravidade disso. O computador não analisou o conteúdo das falas. Apenas as características formais da linguagem. E com isso ele foi capaz de prever. Ou seja, já vai ter uma máquina que diz quem você ama. Não é com quem vai dar certo o casamento. É assim, você sai com a menina e fala assim, e aí, vai rolar? O que nós vamos depois do sexo? O que vai? Vamos ficar juntos? Assim, eu não sei, sabe aquela coisa assim, estou em dúvida, não sei. Acabou, desculpa, você vai ter o computadorzinho. E aí, vai dar certo? Mas também vai ser muito fácil de terminar. Ah, por que você não quer ficar mais? Não, o computador disse que eu não vou mais te amar daqui a 5 anos. Desculpe, não se ofenda, vamos ser amigos. Né? Bom, mas então, a subjetividade artificial, trazendo para a educação. Vocês devem saber disso, talvez melhor que eu. Os programas de tutores inteligentes. Programas que são capazes de identificar o quanto o aluno sabe de um conteúdo e mais, se ele está feliz ou triste de estudar aquele conteúdo. Já tem. É um robozinho que chama Now. N-A-O. Se vocês digitarem, vocês vão encontrar esse projeto. O programa sabe dizer se o aluno está satisfeito ou insatisfeito. Tem programas de computador para orientação vocacional.
O que eu quero mostrar é que a ideia de que você, como professor, está sendo substituído na parte cognitiva, sim, mas esse não é mais o problema. A nossa função afetiva, de relacional com os alunos, parece que também começou. E aí, o que nós vamos fazer? O que nos resta? Qual é o nosso papel? Qual é o papel do professor? Qual é o nosso trabalho? Tá? Então, é essa tecnologia que está produzindo isso. Vejam se vocês concordam com essa ideia. Um dos impactos dessa revolução tecnológica na educação é que a escola estaria perdendo o monopólio da educação de conteúdo, socialmente falando. Hoje, não é só o professor que educa, não é só a escola. A internet educa. As informações estão disponíveis. Está tudo aí disponível. Então, como a escola foi perdendo este monopólio, quando eu falo aqui, a escola e o professor juntos, né? Perdendo esse monopólio de ser quem educa, né? Ela foi aceitando, aumentando a sua tarefa da formação. Então, em vez da escola todos os educadores falam isso, educar não é apenas passar conteúdo, não é isso? É formar pessoas, formar cidadãos. Então, parece que está migrando a tarefa da escola dessa função informativa, porque vamos perder cada vez mais para o computador, para a função formativa. Só que isso tem um problema. Será que nós damos conta? Porque hoje em dia, sempre que aparece um problema social, qual é a primeira coisa que alguém fala? Que quem é que tem que dar conta disso? Os alunos, muita droga, a escola tem que resolver. Né? Muita violência com adolescente, a escola tem que resolver. Muita crise de suicídio com adolescente, a escola tem que resolver. Está sendo posto na escola uma que eu estou chamando da escola multitarefa. E às vezes eu penso que isso está acontecendo, que é como se a escola estivesse assumindo o lugar da mulher. A mulher saiu desse papel de multitarefa, ela não quer mais isto. Ela quer trabalhar e em casa dividir a tarefa com o marido, de cuidar dos filhos. Que antes a mulher era multitarefa. Ela trabalha em casa, trabalha na rua, cuida da família. Né? Eu fico pensando que a escola está entrando nessa função de multitarefa, ocupando um lugar que era da mulher. Então, essa é uma dificuldade que eu acho... Uma dificuldade, eu não sei, um dilema da escola. É isso que nós queremos? Nós temos isto para dar? Qual é o negócio da escola? Quando eu falo negócio, no bom sentido, qual é a função social? Qual é a missão da escola? Porque isso está mudando. E a hora que muda, muda também o perfil dos professores. Se você disser que a função da escola é cada vez mais essa formação dos seres humanos, nós vamos ter que rever a coisa nossa da pedagogia. O que estamos preparando? Profissionais para que tarefa? Então, essa é uma despadronização provocada pela tecnologia que coloca um dilema para nós da escola. Tá? Outro aspecto que está mudando das relações, né? Nós estamos tendo uma dificuldade com uns alunos, porque além de a gente não saber, não deter a informação toda para passar para o aluno, eu fico pensando que a gente já não é mais o modelo de identificação. Tá? Se os alunos vão se identificando, se a gente tem o que dizer para ele como vencer na vida. Isso aqui, os pais e os professores estão nessa tarefa, nessa angústia. Né? Então, se você... Vou fazer aqui uma pequena pesquisa. Qual foi a última vez que você ouviu de um aluno que ele queria ser professor? Então ainda temos podemos estar nos tornando desnecessários, mas ainda somos inspiradores?
Alunos de ensino médio, você não... Ela está dizendo que no ensino médio isso não acontece. Isso foi feita uma pesquisa. Falaram para os alunos do ensino médio. Se você chegar na sua casa hoje e disser para a sua família, eu quero ser professor, o que vai acontecer? A resposta, a principal resposta era constrangimento. Então, a minha fantasia é que os alunos do ensino fundamental ainda dizem isso, que talvez ainda tenham essa identificação com os professores. Mas no ensino médio, a profissão da educação ela perdeu um pouco a valorização do magistério. Né? Então nós temos essa dificuldade, vamos dizer assim, para nós. E isso tem a ver com que a gente não, além de não ter o conteúdo, eu acho que os professores são um dos profissionais que estão mais em dificuldade nesse mundo pós-moderno. Cada um das outras áreas vai encontrando o seu nicho. Para nós tem um desafio, esse desafio muito grande mesmo. Se nós temos para dar o que a sociedade está